Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício da Ultimate Treinamentos e hoje eu quero mostrar para você como fazer essa comparação de duas colunas utilizando o PROC-V. Por mais que você nunca tenha utilizado o PROC-V na vida, basta seguir a instrução desse vídeo que você vai conseguir comparar qualquer coluna. Olha o que a gente tem aqui. Uma base de dados de 2022 com alguns colaboradores. E ele para na linha 20. E eu tenho novos colaboradores a partir de 2023, um montão, por sinal, olha só. E eu quero saber quem está em 2022 e 2023. Então, como que a gente poderia fazer isso? No olho, colocando Matheus Costa, esse tá. O João eu procuro aqui, muito trabalho. Olha como é simples colocando o PROC-V. A gente usa uma coluna auxiliar, essa coluna de conferência, e começa com igual PROC-V. Abre parênteses. Essa função ela pede 4 argumentos. E nós vamos colocar os 4, por mais que o último seja opcional. Se você nunca viu PROC-V, eu vou colocar no card e na descrição uma aula completa sobre isso, para você entender de uma vez por todas como usar PROC-V. Mas nesse caso aqui você precisa colocar as seguintes informações. O nosso valor procurado é a informação que eu tenho nessa nova base, B4. É nessa nova base que eu vou buscar o Lucas. Mas aonde que eu vou ver se o Lucas tem ou não? Ponto e vírgula. E a gente seleciona todas as informações da nossa primeira coluna, que vai de, deixa eu colocar o endereço aqui, ó, A4 até A20. Você pode colocar uma coluna inteira, caso não tenha nada mesclado, se for muita informação. Aqui, como é pequenininho, a gente consegue selecionar do primeiro ao último. Trava esse intervalo apertando F4 no seu teclado. F4. O que o Excel vai fazer aqui? Ele vai procurar B4 nesse intervalo. Ele vai buscar Lucas. Depois, quando a gente arrastar para baixo, ele vai buscar B5, B6, B7, B8 e assim por diante em todo o nosso intervalo. Por isso que a gente travou. Esse intervalo é sempre o mesmo. É a nossa base. Colocou o que vai procurar. Colocou aonde vai procurar, ponto e vírgula, número da coluna. Normalmente o PROC-V ele busca uma informação e retorna outra. Então, eu busco uma matrícula e eu sei o nome, eu busco uma pessoa e eu sei o e-mail. Aqui, como a gente quer comparar informações iguais, eu vou buscar o nome e eu quero retornar o próprio nome. Se ele retornar o próprio nome, quer dizer que ele encontrou. Se ele retornar erro, quer dizer que ele não encontrou. Então, para isso dar certo, tem que colocar 1 nesse argumento. Coloca aí 1. Ponto e vírgula, e agora verdadeiro ou falso. A gente pode colocar falso porque eu quero a correspondência exata, tem que ser exatamente o mesmo nome, pode ser matrícula, pode ser ramal, pode ser endereço, pode ser número de nota fiscal, número de CNPJ, não importa, tem que ser exatamente o mesmo. 2 cliques em falso ou você pode apertar 0. O 0 é a mesma coisa que o falso. Fecha parênteses e dá Enter. Ixi, Maurício, deu erro? Não, é que ele não encontrou o nome Lucas Silva na base. Mas quando a gente arrastar para baixo essa conta, olha a mágica acontecendo. Eu vou arrastar até o Matheus, que foi esse que a gente viu que tem. Ele já retornou Matheus Costa. Isso quer dizer que esse nome, Matheus, ele aparece na nossa base. Logo, ele vai retornar o nome que ele encontrou. Se ele não encontrou nada, ele retorna ND. É só arrastar para baixo agora até o final da nossa tabela. E todo mundo que retornou, Gustavo, Miguel, Isabela, Heloísa, ele encontrou na nossa base. E é assim que a gente deixa. Mas Maurício, tem como deixar isso mais bonito? Eu quero mostrar isso numa reunião, eu quero usar isso de alguma outra maneira? Tem. Junto com a função PROC-V, você pode colocar uma função chamada CErro. Então, se acontece um erro nessa busca, vou até alinhar aqui para a esquerda para ficar mais fácil. Se acontecer esse erro de não encontrar, eu posso colocar, por exemplo, colaborador não encontrado, posso colocar não encontrou, posso colocar um traço. E como que a gente faz isso? Abre o seu PROC-V que já está certo, clica antes desse PROC-V e usa a função chamada CErro. Ele vai retornar um valor que a gente vai definir, um vazio, um traço, uma frase, se ele encontrar um erro. Se ele encontrar erro nenhum, ele vai retornar o PROC-V funcionando. Se erro, 2 cliques. O nosso valor é todo o nosso PROC-V. Mantém ele.
Depois, no final de tudo, ponto e vírgula. E o que a gente quer que apareça se tiver um erro? Eu vou abrir aspas e escrever um texto, por exemplo, colaborador não encontrado. Feito isso, a gente fecha parênteses. Então, ó, ele colocou colaborador não encontrado, fecha parênteses e dá Enter. Olha só. Primeiro não encontrou, deixa eu até aumentar um pouquinho essa coluna. Arrasta para baixo de novo para todo mundo se atualizar. E agora eu consigo saber, ó, exatamente, colaborador não encontrado. Nossa, Maurício, ficou muito grande esse texto, está me atrapalhando. Não tem problema. Dá 2 cliques e troca todo esse texto que a gente colocou por exemplo, hífen. Eu posso simplesmente colocar um hífen nesse argumento, fica muito mais bonito, a gente dá Enter, e agora ele não encontrou, e todo mundo que ele encontrou, ó, ele aparece direitinho. Você pode filtrar apenas as pessoas que ele encontrou, você consegue agora copiar isso e colar e mandar por e-mail, mas enfim, é dessa maneira que a gente consegue comparar. Lembrando, se erro, para deixar isso mais bonito, PROC-V de uma informação que está em uma coluna, aonde em toda outra coluna travada, se você selecionar apenas o intervalo, número 1 para ele retornar a mesma informação que ele vai procurar e o final 0 para ele buscar exatamente esse argumento. Tenta aí e se isso deu certo, comenta aqui embaixo pra gente, mas não vá embora antes de deixar aquele like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a gente conseguir mostrar esses recursos e essas dicas para um número maior de pessoas. A gente tem vídeo toda semana aqui no YouTube e a gente também tem dicas incríveis lá no Instagram e no TikTok. Procura por @altmtreinamentos, vai estar na descrição. E eu quero você agora no próximo vídeo aprendendo essa ferramenta maravilhosa que é o Excel. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.